E aí, turma da curiosidade sobre rodas, prontos para mais uma viagem nostálgica? Hoje, a gente vai pegar a máquina do tempo, mas não para falar dos carros que a gente vê na rua até hoje. A gente vai desenterrar a história de uns verdadeiros dinossauros do nosso asfalto, uns carros que, olha, fizeram um barulhão na época, mudaram o jogo de alguma forma, de repente, sumiram do mapa. A gente está falando daqueles carros que você lembra com um sorriso no rosto, mas que, na real, a gente só vê em encontros de colecionadores. Sabe, a memória da gente sempre dá uma polida na lataria, faz o motor parecer mais potente do que realmente era, e até o cheiro de gasolina misturado com óleo queimado parece um perfume. Mas a gente ama, né? E é exatamente por isso que a gente está aqui, para falar de 5 carros nacionais que mudaram a história e desapareceram. E para começar, vamos de uma lenda que, olha, muita gente aqui, se não teve, com certeza viu na rua e até se assustou. Eu estou falando do Cinca Chambord. Para galera mais nova, Cinca parece nome de remédio, mas para a gente, Cinca era sinônimo de, bom, de muitas coisas. E a gente tem que ter um pouco de carinho, porque a história do Cinca no Brasil é de pioneirismo. Ele foi um dos primeiros sedãs de luxo a serem feitos por aqui. Lançado lá nos anos 50, o Chambord chegou com uma promessa. Era para ser o carro dos ricaços, com um visual meio americano, cheio de cromados, um baita rabo de peixe na traseira que a gente achava o máximo, e uma proposta de conforto que, na teoria, era de deixar a concorrência no chinelo. Mas aí que entra o lado hilário da história do Cinca. O motor. O motor. Ele vinha com um V8 de 2,4 litros. Só que, na real, era um motor de origem antiga, com uma fama terrível de aquecedor de estrada. A gente brincava que o carro vinha com um sistema de aquecimento extra para os dias frios, porque a temperatura da água subia mais rápido que a inflação da época. O motor Emissu era tão famoso por quebrar que a própria Cinca fez um comercial com um motor de reserva no porta-malas, como se fosse algo normal, o que hoje seria um baita mico. Além disso, a gente tem que lembrar o famoso problema de câmbio que o Cinca tinha, que fazia uma barulheira que parecia que tinha um liquidificador dentro da caixa de marchas. O carro era lindo por fora, tinha essa aura de luxo, mas o seu calcanhar de Aquiles era sua mecânica, que viveu mais de mecânico do que de motorista. Aí, em 1966, a Ford, que já estava de olho no mercado brasileiro, comprou a Cinca. A gente pensou, agora vai. E até que foi. A Ford lançou o Cinca Esplanada, uma versão com uma polida geral na mecânica e um visual mais moderno. Mas a Ford acabou por enterrar a marca e o Esplanada virou, por um breve momento, um Ford Galaxy. Um carro que, de certa forma, mudou o mercado de luxo brasileiro, mas que desapareceu de forma melancólica. E quem aqui não sente uma saudade boba daquele visual grandalhão? Agora, pulando para um carro que também tinha um visual de peso, mas com uma história totalmente diferente, a gente tem o Willys Itamaraty. Se o Cinca era o luxo meio boca, o Itamaraty era a nossa versão do Cadillac. O nome já dizia tudo, Itamaraty. Era o carro do governo, do diplomata, do cara importante. Lançado em 1966, ele era uma evolução da família Air Willys, que já tinha uma boa reputação. A gente olhava para ele e pensava, é isso, o Brasil tem o seu carro de luxo. Era um sedã grandão, com um interior que, para a época, era o máximo, com bancos que pareciam poltronas, uma suspensão macia que fazia a gente flutuar na estrada, como se estivéssemos numa bolha, longe dos buracos das nossas estradas. O humor aqui, se você me permite, era que o carro era tão grandão e pesadão que, para fazer uma curva fechada, você sentia o peso de toda a nação brasileira junto. A direção era pesada, parecia que você estava movendo uma geladeira, e o motor de 6 cilindros em linha, embora fosse confiável, tinha um desempenho que não era dos mais empolgantes. Mas, na real, a gente não ligava muito para a velocidade, a gente ligava para o conforto e para a sensação de estar dentro de um carro presidencial. Só que, assim como o Cinca, o destino do Itamaraty estava selado por uma aquisição. A Ford comprou a Willys Overland do Brasil e o Itamaraty,
que era um símbolo de luxo nacional, foi lentamente substituído pelo Ford Galaxy. A Ford tinha sua própria estrela, e não havia espaço para duas. E foi assim que o Itamaraty, o carro que nos deu uma amostra do luxo nacional, desapareceu, deixando uma lacuna que foi preenchida, mas nunca esquecida. E olha, se a gente está falando de carro que marcou, a gente não pode esquecer de um que era totalmente fora da curva. Um carro que tinha um barulho de liquidificador e fazia uma fumacinha azul que, olha, dava para seguir o rastro dele de longe. Eu estou falando do DKW Wehrmacht Belcar. A DKW era uma marca alemã que, no Brasil, virou a Wehrmacht. E o Belcar era o carro de entrada da marca, o que tornava ele tão único e inconfundível. O motor, claro, era um motor 2 tempos de 1.0 litro, 3 cilindros. A gente brincava que ele tinha um barulho de motosserra, mas era um som que, de alguma forma, era a trilha sonora de uma época. E o cheirinho de óleo 2 tempos queimado que ficava no ar era o perfume da gasolina barata. O Belcar tinha tração dianteira, o que era uma novidade na época, e uma mecânica simples que era pau para toda obra. Ele não era o mais rápido, nem o mais bonito, mas era um carro honesto, confiável e, acima de tudo, divertido de dirigir. O humor era que, se você estivesse atrás de um, era melhor fechar a janela, porque a fumacinha azul era um charme, mas não era dos mais saudáveis. A DKW Wehrmacht fez sucesso por anos, mas a chegada de carros mais modernos, principalmente a compra da Wehrmacht pela Volkswagen em 1967, selou seu destino. A Volkswagen tinha o Fusca, o Fusquinha, e não havia espaço para um carro com uma tecnologia tão diferente e um público tão fiel, mas pequeno. E foi assim que a DKW, com seu motor 2 tempos e seu som inconfundível, desapareceu do mercado, deixando para trás uma legião de fãs que até hoje lembram com carinho daquele barulhão. Agora, se tem um carro que mudou a história do esporte no Brasil, a gente tem que falar do Puma GTB. E aqui a gente não está falando de um carro popular, a gente está falando de um sonho sobre rodas. O Puma era uma marca brasileira, e o GTB, lançado lá nos anos 70, era o carro mais cobiçado da época. Ele era um esportivo com carroceria de fibra de vidro, um visual que não devia nada aos gringos e um motor de 6 cilindros em linha do Opala. O humor aqui era que o carro era tão baixo e esportivo que, para entrar e sair dele, você tinha que fazer uma ginástica olímpica, mas a gente não ligava. A gente queria era pilotar. O motorzão do Opala dava ele uma potência que, olha, fazia a gente colar no banco, e o ronco do motor era música para os nossos ouvidos. Ele era o carro que provava que o Brasil também sabia fazer esportivo de verdade. Só que, como muitas coisas boas, a história do Puma também teve um fim. A Puma passou por dificuldades financeiras, a produção foi desacelerada e, no final, a marca foi à falência. Foi um fim triste para um carro que era o nosso orgulho nacional, o nosso supercarro. Ele desapareceu do mercado, mas a sua lenda e a sua história vivem até hoje na memória de quem teve a chance de ver um na rua ou de ter um. E para fechar, a gente tem que falar de um carro que é a prova de que beleza nem sempre é sinônimo de sucesso. Eu estou falando do Volkswagen SP2. Lançado em 1972, o SP2 foi a tentativa da Volkswagen de ter um esportivo no Brasil. E olha, que tentativa! O carro era simplesmente deslumbrante. Tinha um visual supermoderno e elegante, com linhas limpas e um ar de exclusividade que, para a época, era algo inédito. O humor aqui era que o carro era tão bonito, mas tão bonito, que a gente brincava que a Volkswagen tinha colocado toda a engenharia no design e esqueceu do motor. Ele usava o motor do Fusca 1600, só que com uma leve polida, mas com o peso do carro, o desempenho era, digamos, decepcionante. O carro era tão devagar que a gente brincava que o SP2, na verdade, significava sem potência 2. Era um foguete parado. O carro era um sonho para se olhar, mas um pesadelo para se acelerar. A Volkswagen até tentou exportar o carro, mas o baixo desempenho e o preço alto fizeram dele um fracasso comercial. E foi assim que o SP2, o carro mais bonito que a Volkswagen já fez no Brasil, foi tirado de linha em 1976,
com uma produção de pouco mais de 10.000 unidades. Ele desapareceu do mercado, mas a sua beleza e a sua história de fracasso, mas com muito charme, vivem até hoje. E é isso, turma. 5 carros que marcaram uma época, mudaram o nosso jeito de ver o carro e, de repente, sumiram do mapa, deixando saudades e boas histórias para contar. E agora eu quero saber de vocês. Qual desses carros te trouxe melhor lembrança? Ou qual outro carro, que desapareceu, deveria estar na nossa lista? Deixa aí nos comentários, porque a gente adora uma boa história de carro. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as nossas próximas viagens nostálgicas. Valeu!